Bom dia, Oficina da Alma no ar, né? Vamos lá. Hoje a gente está escolhendo assim como tema, eu já vinha refletindo, né? E acho que a coisa vem culminando bem para isto. Nós estamos num momento de decisão. Então, como decisão dos aspectos de nossa vida, tenho sonhos ou pesadelos? Estamos bem nessa encruzilhada, né? Porque até que ponto, né, meus sonhos me remetem à alegria de viver, né? A eu estar bem, a ficar bem, a me sentir bem, né? Ou se aquilo se torna um pesadelo na minha vida, de qual eu me obrigo a ter um monte de obrigações, um monte de entraves, né? Um monte de compromissos que me oprimem, na verdade, né? Sonhar é idealizar por algo que te liberta, que te acrescenta, que te impulsiona para um momento de felicidade e que aquilo te proporciona uma alegria em estar, em viver, em fazer. É muito importante a gente saber identificar quando nós pedimos algo, não apenas para o universo, às vezes para nós mesmos, né? Às vezes nós fazemos pedido, nós fazemos determinações, nós colocamos decretos, afirmações. Eu vou me obrigar a isso, vou fazer isso, a partir de agora isso, né? Quando eu determino isso, independente, seja comigo mesmo, ou que eu esteja falando com o universo, com um mentor, com um mestre, um anjo, um santo, independente da minha crença, um orixá, seja ele qual for, o que acontece? Sempre tem, né? A energia do universo ouvindo. Essa energia, independente de crença, de religião, de filosofia, né? Ela sempre está se propagando e levando as pessoas a realizar ou manifestar aquilo que elas pensam e sentem. Por isso, né, que a gente brinca em dizer, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você diz, porque passa um anjo e diz amém. Isso é verdade. Sempre na criação, a energia é positiva. Por isso ela não distingue quando nós, sem querer, falamos uma besteira. Ou determinamos, fazemos decretos que nos compromete a certas obrigações que, na verdade, a gente não havia pensado, elaborado muito bem, né? Pesado os prós, os contras. E no andar da carruagem, a gente começa a ver que aquilo que a gente decretou, afirmou ou pediu para que acontecesse, já não era tão bem assim. Já não é tão bom assim. E aí você quer encontrar uma forma, uma maneira de reverter aquilo. E o pior é que sempre é mais difícil você reverter um processo que foi desencadeado do que você materializar uma coisa nova. Porque toda vez que se desencadeou e se manifestou uma egrégora, uma energia, um propósito, o que acontece? Muitas outras energias em torno daquele seu propósito, daquele seu decreto, daquele seu objetivo, foi movido. Moveram-se pessoas, moveram-se espíritos, moveram-se energias, criaram-se situações, para que aquilo se concluísse. Então vai dar muito mais trabalho você reverter isto do que você simplesmente manifestar.
um novo pedido. Isto não quer dizer que você simplesmente deva. Então, puxa, se eu fiz um pedido, aquilo não era muito bem o que eu queria, então eu vou largar e deixo para lá e vou para um novo. Não. Você não pode, porque existe a lei da ação e da reação. Você pediu e agora você tem que arcar com aquilo. E se você não está gostando mais daquilo, aquilo não era muito bem o que você pensava, não era muito bem o que você queria, agora, você, para se desfazer daquilo ou dissolver aquilo, você vai ter que encontrar maneiras coerentes de dissolver aquilo, de dar caminho para situações, para as pessoas de quais você envolveu ou atraiu. Independente delas ter vindo, porque elas também pensavam igual, elas também queriam igual, ou inconsciente. Este é um porém da evolução. Toda vez que eu caminho na evolução, no crescimento, eu vou ganhando obrigações e responsabilidades. É por isso que eu, sou visto com outros olhos, sou ouvido de outra maneira pelo universo. E não posso agir de forma incoerente, porque a minha alma e o meu espírito vai me cobrar, vai dizer para mim assim: você pediu, você foi lá, você decretou, você afirmou, você moveu a energia e depois você chutou o pau da barraca e caiu num monte de cabeças, envolveu outras pessoas. A gente não pode ser Pilatos, não dá para a gente lavar as mãos. As coisas têm que ser, de alguma maneira, encaminhada, direcionada. Por isso eu devo procurar, claro, ainda não somos oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, a ponto da fonte, como o Criador, de saber tudo o que vai acontecer, prever o que está lá à frente, há 1 ano, 5, 10 anos, sei lá, 6 meses. Na verdade, a gente quando consegue é ter um vislumbre, por mais que a gente tenha um aprimoramento da nossa clarividência, da nossa audiência, a gente tem uns flash, uma pressuposição de alguma coisa. Mas a vida é feita de entrelinhas, ela é feita de movimento contínuo, constante, de pessoas, de ideias, de sentimentos e pensamentos. Por isso que nem sempre o nosso plano original sai do jeito que a gente imagina. Porque você idealizou uma coisa, pensou de uma maneira, mas isto envolve outras pessoas. E você nunca sabe como a outra pessoa vai reagir quando o vento passa. Ou mesmo quando o universo tenta aplicar dentro daquele seu propósito uma lição, uma experiência, um domínio de algo. Nós mesmos podemos nos surpreender com uma atitude de qual a gente não esperava. Então eu tenho que aprender a refletir, mas o mais importante é saber se este meu sonho, se este meu ideal, esse meu desejo, esse meu anseio
está condizendo com a minha realidade, com o meu propósito, com aquilo que eu quero. E ele me dá abertura, ele me dá leque. Ou ele simplesmente está me enclausurando e me esmagando. Quando isso acontece, isso na verdade não é um sonho, é um pesadelo. Isto independente, seja com o que for, né? Seja porque você resolveu comprar uma casa nova, um carro novo, resolveu casar, resolveu, enfim, mudar a sua vida. Preste atenção no que você está fazendo e a que ponto as coisas estão se encaminhando, chegando para você. O propósito do universo, da criação, é fazer com que todo ser evolua, ele cresça. E dentro desta regra, ele aplica lições, às vezes suaves e às vezes um pouco intensas, nos obrigando a refletir, a pensar e a fazer constantemente escolhas. Posso permanecer no mesmo estado, da mesma maneira que eu estou, ou eu posso transformar. E transformar requer mudança. Mudança já implica que o nosso instinto de defesa se arma para nos proteger. E nós vamos da ansiedade ao medo. O medo nada mais é do que uma somatização de algo de qual eu não tenho mais controle. Escapou. Mesmo que seja a nível de raciocínio. Eu não consigo encontrar uma saída. Eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. A ansiedade é um estado de alerta que me obriga a ter sacada, a ver portas, maneiras de qual eu possa readequar aquela situação ou solucionar. Isto implica que também, às vezes, eu tenho que ter o discernimento, o equilíbrio de findar coisas para poder recomeçar. O universo é feito de ciclos. A nossa vida também é assim. Às vezes, para a gente renovar algo em nós temos que findar algumas coisas. E isso nos obriga a fazer e a ter dentro de nós mudanças. Mudança nos aspectos de nossa vida, mudança no nosso modo de viver, mudança naquilo que eu quero fazer, porque eu tenho que repaginar, reestruturar o meu ideal, o meu propósito, o caminho que eu escolhi, a forma que eu criei, o propósito que eu estou dando ou colocando para que seja realizado. Crescer não é muito fácil, né? Evolução implica não apenas em você ter sabedoria, mas ter discernimento. Discernimento está conectado à paciência. Porque às vezes eu simplesmente tenho que ser lento nas minhas tomadas de decisões. Por quê? Eu tenho que tentar prever o máximo possível, dentro do meu conhecimento, de portas, de coisas que possam acontecer. E eu tenho que ter, pelo menos, alguns gatilhos. Para no momento da ocasião, eu possa agilizar isto. Eu possa dar a proporção para
aquilo que eu necessito mover, transformar, mudar, dar rumo. Nada muda se eu não der por encerrado sempre alguma coisa em mim. Mesmo uma transformação, ela é feita de você findar algo em você. Seja a maneira como você faz, seja a maneira como você pensa. Não existe mudança, não existe transformação sem uma renovação de ciclo. Essa é uma grande verdade. Isso nos faz pensar. É exatamente como nós estamos vendo, né, na nossa política. Tudo está sendo levado, tudo está sendo, né, de uma certa maneira mostrado, revelado, sendo trazido à tona. Não que a gente não soubesse, né? Na verdade, a grande maioria de nós sempre tivemos a consciência que havia um desvio monetário. A gente só não achou que fosse dessa forma tão descarada, né? E agora a coisa ficou tão revelada, tão escancarada, que nós não queremos mais isso. Nós não queremos que isto continue. E na verdade, se você perguntar para as pessoas não estão preocupadas. O salário, claro, o salário é alto, eles são muito bem pagos para representar, né, as nossas vontades, que na verdade eles não fazem a nossa vontade coisíssima nenhuma, né? Fazem a vontade deles, adequado para eles, né? Só que nós fomos coniventes com isso. Assim como nós somos coniventes com coisas de nossa vida. O que acontece lá fora, acontece dentro de nós. E isto remete que eu tenho que ter a coragem de olhar para dentro de mim e perguntar para mim se eu quero que aquilo continue daquela maneira. Se eu estou confortável, se eu estou achando bom aquilo na minha vida. Antes que eu exija do outro a mudança, eu tenho que fazer a mudança dentro de mim. De repente, isso nos leva a pensar como povo, como nação, voltando para a política um pouquinho, que agora nós temos que observar as leis que se fazem, as medidas que esses governantes, dirigentes, que nós colocamos lá, eles tomam. Nós estamos de acordo? Talvez agora a gente comece a participar mais, observar mais. Olha, não concordo com isso, gostei, não gostei, pode melhorar, não, isso aqui você tira, isso aqui você põe, isso aqui, não vamos deixar assinar. Talvez agora a gente mude a nossa postura. O universo, de alguma maneira, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro que está acontecendo. As coisas estão sendo colocadas para que todo mundo pare, observe e pergunte para si: é isto que você quer para a sua vida? É assim que você quer viver? E continuo afirmando que violência é uma coisa que eu acho absurda, seja ela qual for. Violência para mim não leva a nada, muito pelo contrário, continua somando, né? E nada traz de bom. Agora, sentar e fazer uso da palavra e da ação, isso eu não concordo. Isso eu acho que é coerente. Coerente em qualquer aspecto de nossa vida, né? Porque
nós não vivemos sozinhos. A sociedade começa dentro da nossa casa. Nós vivemos com outras pessoas, independente sejam nossos pais, nossos irmãos, parentes, amigos, até mesmo dentro do nosso trabalho é uma sociedade. Então, se aquela sociedade, aquela comunidade se dá bem, um ajuda o outro, todo mundo cresce. Agora, se eu vou prevalecer a energia para um, para outro, aí a coisa, né, já não vai ficar tão bem. E neste ponto e nesta questão, aonde eu desvio a energia, em vez de unificar, eu divido ou eu subtraio para favorecer um ou alguns. Sinceramente, eu vejo isso como uma falência. Eu vejo que já começa pelo próprio universo. Egrégora é uma somatória de energia, seja ela qual for. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas é uma comunhão, é uma unificação de pensamentos, sentimentos, seja de pessoas encarnadas, seja de espíritos, mas que pensam, sentem, irradiam, emanam energia daquela forma, tem aquele pensamento, tem aquele sentimento, e quando ele é direcionado, quando ele é focado, ele tem uma força, uma pressão sobre qualquer coisa de qual ele exerça sobre ela. Se eu sozinho consigo reverter muita coisa, até mesmo um estado de doença grave, imagina quando 10, 20, 100 pessoas dentro de um lugar criam um campo de força, uma massificação de energias positivas e direciona isto. Seja para o aspecto saúde, seja para o aspecto alegria, a felicidade, seja para o bem de alguém, ou de uma sociedade, ou de um bairro. Se nós conseguimos, né, como o próprio Saint Germain já disse algumas vezes, mudar o nosso destino, devido à mudança do nosso padrão, devido a algumas pessoas começarem a rezar, começarem a emanar amor, começarem a praticar o bem, começarem a ter atitudes melhores, ter uma melhor sintonia com as coisas do amor positivas, nós conseguimos sair de um estado de destruição, de qual nós estávamos predestinados. Então eu consigo mudar o meu padrão e também mudar o meu estado de ser, porque o importante, antes de eu ter, é ser. Eu preciso que aquele bem, aquele dom, até mesmo de eu ser uma pessoa muito bem sucedida, próspera, não há mal nenhum. Plano espiritual, né, os seres de luz nunca viram nada de errado, nenhuma maldade em você ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa feliz. Muito pelo contrário.
né? É um a menos para dar trabalho. Se você souber fazer bom uso, claro, dessa energia, desse bem, dessa bênção na sua vida. Ruim é quando você se perde, né? Mas agora, se aquilo se torna uma ganância, se você se perde, os seus valores, os seus princípios morais e divinos, se a sua alma se corrompe, então isso é um mal na sua vida, não é um bem, não é uma bênção. Então eu sempre devo entender e compreender até que ponto aquele meu sonho, aquele meu ideal me é e me faz bem. Enquanto eu me mantenho íntegra, enquanto eu me mantenho, né, comungando e compartilhando com tudo, com o todo, sendo parceiro, sendo amigo, isto é um bem. Na minha vida e na vida daqueles que estiverem comigo. Isso não quer dizer que eu tenha que virar, né, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, doar tudo que eu tenho, não. Mas quer dizer que eu tenho que ter meio peso, meia medida como Buda, caminho do meio, discernimento, saber fazer uso da sabedoria, mas com coerência. Ela não pode ser nem lá e nem cá. E ela é feita para se praticar, para se tornar útil no seu dia a dia. As coisas têm que se tornar viáveis, de modo que você possa fazer uso. Não adianta ficar no campo etérico. É a mesma coisa que uma pessoa muito bem espiritualizada, né, mas inútil, que não faz uso da sua espiritualidade, dessa bênção, desse dom que ela tem, não compartilha, não comunga com ninguém. A gente cresce, independente do nosso dom ou da nossa bênção, quando eu compartilho, quando eu somo com outros seres. Como que uma pessoa adquire sabedoria além, claro, né, daquela que é dada por Deus, pela fonte? É ela compartilhando, estudando, aprendendo, ensinando. São regras simples. Da mesma forma, como que você se torna uma pessoa próspera? Do mesmo jeito. Trabalhando, comprando, vendendo. São ciclos. A energia nunca fica estagnada, a energia nunca fica parada. Vocês já imaginaram o dinheiro, se ele ficasse parado na mão de uma única pessoa? O que aconteceria? Nada. Não aconteceria nada. Primeiro porque ia chegar num ponto que essa pessoa não ia ter mais o que fazer. E depois ela ia sucumbir, porque ela estaria só. E se Deus que é Deus, a fonte que está acima de Deus ainda, não quis ficar sozinho, ele resolveu comungar de si mesmo. Ele resolveu compartilhar.
Ele resolveu se propagar, se multiplicar, se distribuir. A regra do viver é muito simples. Uma vez encarnado, seja no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, orbe planetária, você vai conviver com outros seres. E conviver com outros seres requer que haverá momentos bons e outros não tão bons. Mas se todo mundo souber dar um pouco de si, se todo mundo permitir que a energia circule, todos vão ganhar, todos vão crescer. Mas pense que seu sonho tem que levar você para o crescimento, para a evolução. Tem que fazer com que você cresça. Tem que fazer com que você se expanda. Mas em amor e em alegria. Quando ele se torna uma opressão, uma obrigação, um sacrifício, é fato de que ele vai se findar. Porque vai chegar um momento que a sua alma, o seu espírito não vai suportar mais aquilo. E ele vai querer, de alguma maneira, se libertar, se livrar daquilo que o oprime. E mais uma vez, o universo, entre aspas, vai conspirar a seu favor, fazendo com que você escolha. E fazer escolhas, lembre-se sempre disso, não é muito fácil. Algumas vezes elas são claras, são nítidas, e a gente faz assim. E existem outras que nos fazem pensar, refletir. Mas isto não quer dizer que eu deva ficar parado. Eu tenho que colocar na balança os prós e os contras das minhas decisões e escolher um rumo, uma direção. Porque se eu não o fizer, o universo fará por mim. E o pior é que sempre quando ele faz sob pressão. Ou seja, ele me obriga a uma situação. Então vamos começar a entender, a compreender que toda vez quando eu entro no caminho da encruzilhada, toda vez que quando o universo me obriga a parar, a olhar para algo, para uma situação, seja ela qual for da minha vida, e que eu tenha que tomar uma decisão, eu use com sabedoria do meu tempo para tomar a devida decisão. Da melhor maneira possível. E não espere que o universo tome por mim. Porque o peso geralmente é muito grande. E sempre pensar o que me faz feliz. Use como regra isso todos os dias da sua vida. O que me faz feliz. E quando algo começar a te levar para essa não felicidade, para esse não estado de alegria,
Tome as rédeas da vida na sua mão e tome a devida decisão. Faça escolhas. Não espere que outras pessoas ou que o universo faça por você. Continue pensando. Sonho ou pesadelo? Você faz a escolha. Nós podemos mudar sempre. Às vezes, o que nos falta é coragem. Pense nisso. Desejo uma boa quarta-feira, uma boa semana e até mais.